Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje mergulhamos em João, capítulo 3, um dos textos mais profundos do Evangelho, onde Jesus dialoga com Nicodemos sobre o novo nascimento, a salvação e o amor de Deus pelo mundo. Esta passagem nos desafia a compreender o propósito da vida eterna e a necessidade de viver pela verdade. Nesta mensagem, exploraremos os ricos ensinamentos deste capítulo, divididos em partes, para refletirmos sobre o novo nascimento em Cristo, o amor redentor de Deus e o testemunho de João Batista. Convido você a abrir sua Bíblia e a meditar comigo neste maravilhoso texto que revela o coração do Evangelho. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condene o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis que batiza, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O capítulo 3 de João nos introduz ao diálogo noturno entre Jesus e Nicodemos, um fariseu e príncipe dos judeus. Nicodemos, curioso e reverente, reconhece Jesus como um mestre vindo de Deus, pois os sinais que ele realizava eram evidências claras da presença divina. No entanto, sua abordagem revela uma compreensão limitada sobre quem Jesus realmente é. Ele reconhece os sinais, mas não enxerga o significado espiritual profundo por trás deles. Este encontro reflete não apenas a jornada pessoal de Nicodemos, mas também a necessidade de cada indivíduo transcender as aparências e buscar um relacionamento genuíno com Cristo. Jesus responde a Nicodemos com uma afirmação que desafia sua lógica. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta declaração introduz um dos conceitos mais fundamentais do Evangelho, o novo nascimento. Nicodemos, confuso, tenta entender isso literalmente, questionando como alguém pode nascer novamente. Sua dificuldade em compreender revela uma perspectiva enraizada na carne, limitada às coisas naturais. Jesus então esclarece: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, como Jesus explica, não é uma experiência física, mas espiritual. Ele compara isso ao vento que sopra onde quer. O vento é invisível, mas seus efeitos são inegáveis. Assim é o nascimento do Espírito, uma transformação interna e poderosa que renova completamente a vida de quem crê. Esse ensinamento revela que entrar no reino de Deus não é resultado de esforço humano ou mérito, mas da obra regeneradora do Espírito Santo. Essa transformação é essencial para ver e participar do reino celestial. Nicodemos, ainda perplexo, pergunta: como pode ser isso? A resposta de Jesus expõe a necessidade de uma fé fundamentada na verdade espiritual. Ele desafia Nicodemos a reconhecer que, como mestre de Israel, ele deveria compreender essas coisas. Jesus fala de coisas celestiais com autoridade, porque ele é aquele que desceu do céu. Aqui, ele aponta para sua própria divindade e missão redentora. A referência à serpente levantada no deserto, em alusão ao relato de Moisés no livro de Números, é um poderoso símbolo da obra de Cristo. Assim como a serpente foi erguida para trazer cura àqueles que olhavam para ela com fé, Jesus seria levantado na cruz, oferecendo salvação a todos que colocassem sua fé nele. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento demonstra a unidade da Escritura e o cumprimento das promessas divinas em Jesus. O versículo 16, frequentemente considerado o coração do Evangelho, encapsula a profundidade do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor transcende barreiras, alcançando toda a humanidade e oferece uma salvação que é acessível a todos, mas efetiva apenas para aqueles que creem. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvá-lo. No entanto, aqueles que rejeitam Cristo permanecem condenados, pois escolhem as trevas em vez da luz. A luz, como descrito por Jesus, é a verdade divina que expõe as obras dos homens. Aqueles que amam as trevas rejeitam a luz porque temem que suas más ações sejam reveladas. Por outro lado, aqueles que praticam a verdade vêm para a luz, desejando que suas obras sejam manifestas como realizadas em Deus. Este contraste entre luz e trevas nos desafia a avaliar onde estamos.
Estamos dispostos a permitir que a luz de Cristo revele e transforme nossas vidas? Ou preferimos nos esconder em nossas próprias falhas? Essa primeira parte de João 3 nos convida a refletir sobre o significado do novo nascimento e a profundidade do amor de Deus. Ela nos desafia a ir além de uma fé superficial, reconhecendo nossa necessidade de transformação espiritual por meio do Espírito Santo. Assim como Nicodemos, somos chamados a abandonar nossas limitações naturais e abraçar a verdade celestial que Jesus revela. Após explicar a Nicodemos a necessidade do novo nascimento e o amor incondicional de Deus, o texto nos conduz a uma reflexão sobre as escolhas humanas em relação à luz divina. Jesus declara que a condenação está na rejeição da luz. Ele diz: "A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Essa afirmação revela a condição do coração humano, que em seu estado natural resiste à luz transformadora de Deus. A luz aqui simboliza a verdade, a justiça e a presença de Cristo, enquanto as trevas representam a rejeição, o pecado e a separação de Deus. A razão pela qual muitos rejeitam a luz é porque ela expõe suas obras. Jesus descreve que aqueles que fazem o mal evitam a luz, temendo que suas ações sejam reveladas e julgadas. Essa rejeição não é apenas intelectual ou emocional, mas profundamente espiritual. É um reflexo de uma natureza que prefere a autonomia ao invés da submissão ao Senhor. No entanto, Jesus oferece uma alternativa. Aqueles que praticam a verdade vêm para a luz, permitindo que suas obras sejam manifestas como feitas em Deus. Este contraste nos ensina que a verdadeira transformação só acontece quando abraçamos a luz e permitimos que ela ilumine todos os aspectos de nossas vidas. Depois desta profunda conversa, o texto nos leva a um momento em que Jesus e seus discípulos estavam na Judeia, batizando. Paralelamente, João Batista continuava seu ministério em Enom, perto de Salim, onde havia muitas águas. Nesse contexto, surge uma discussão entre os discípulos de João e alguns judeus sobre a purificação. Essa questão leva os discípulos de João a trazerem uma preocupação ao seu mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, eis que batiza, e todos vão ter com ele. Essa observação reflete uma tensão crescente, possivelmente de ciúme ou incompreensão, diante da transição do foco do ministério de João para o de Jesus. A resposta de João Batista é um testemunho de humildade e clareza sobre seu papel no plano divino. Ele afirma: "O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu." Com essa declaração, João reconhece que todo chamado, ministério e autoridade vem de Deus. Ele lembra seus discípulos de que sempre deixou claro que ele não era o Cristo, mas aquele enviado para preparar o caminho. Ele usa uma metáfora poderosa para ilustrar sua posição. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. João se vê como o amigo do noivo, cuja alegria é completa ao ver o noivo cumprir seu propósito. A declaração seguinte de João é uma das mais marcantes de toda a Escritura. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase encapsula a essência de um verdadeiro servo de Deus. João compreende que seu papel é apontar para Cristo e que, à medida que Jesus se torna o centro das atenções, ele deve se retirar. Esse exemplo de humildade nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e motivações. Estamos dispostos a colocar Cristo no centro de tudo, permitindo que Ele cresça em nós, enquanto renunciamos ao nosso próprio ego e desejos? João continua a exaltar a supremacia de Jesus, declarando que aquele que vem de cima é sobre todos.
Ele reconhece que, enquanto ele é da terra e fala das coisas terrenas, Jesus, vindo do céu, é superior em autoridade e conhecimento. João destaca que Jesus testifica do que viu e ouviu, mas muitos rejeitam seu testemunho. No entanto, aqueles que o aceitam confirmam que Deus é verdadeiro. Essa aceitação é um ato de fé que reconhece a missão e a autoridade de Cristo. Essa segunda parte de João 3 nos ensina sobre a soberania de Cristo, a importância da humildade em nosso serviço a Deus e a necessidade de abraçar a luz que Ele nos oferece. Assim como João Batista, somos chamados a diminuir para que Cristo cresça em nossas vidas, reconhecendo que tudo o que temos vem do céu. Ao concluir o capítulo 3 de João, somos conduzidos a uma visão ainda mais profunda da supremacia de Cristo e do impacto de sua missão. João Batista afirma que Jesus, vindo do céu, é sobre todos. Essa declaração não apenas enfatiza a divindade de Cristo, mas também o coloca acima de qualquer autoridade terrena ou celestial. Ele é o único que testifica das realidades celestiais com autoridade absoluta, porque ele fala diretamente do que viu e ouviu. Este é um lembrete poderoso de que Jesus não é apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Filho de Deus, cuja palavra é final e inquestionável. No entanto, João reconhece que, apesar da clareza e profundidade do testemunho de Jesus, muitos rejeitam suas palavras. Isso ressalta a resistência do coração humano em aceitar a verdade divina. Ainda assim, há uma promessa maravilhosa para aqueles que recebem esse testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Este ato de aceitar a palavra de Cristo é um reconhecimento de que Deus é fiel e digno de confiança. Aqueles que creem em Jesus não apenas experimentam a salvação, mas também se tornam testemunhas vivas da veracidade de Deus. João continua afirmando que Jesus fala as palavras de Deus, porque o Espírito Santo foi dado a ele sem medida. Isso contrasta com os profetas do Antigo Testamento, que receberam porções específicas do Espírito para cumprir suas missões. Em Jesus, vemos a plenitude do Espírito, capacitando-o a revelar completamente o coração de Deus. Essa plenitude é o que torna suas palavras não apenas inspiradas, mas a própria voz de Deus falando à humanidade. Essa verdade nos desafia a tratar os ensinamentos de Cristo com a reverência e seriedade que eles merecem. O capítulo culmina com uma declaração abrangente sobre o amor entre o Pai e o Filho e a autoridade de Cristo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Essa relação de amor e confiança total entre o Pai e o Filho é o fundamento da missão de Jesus. Ele foi enviado não apenas para revelar o Pai, mas para cumprir o plano de salvação que culminaria em sua morte e ressurreição. Toda a autoridade foi concedida a ele, e é por meio de Cristo que a humanidade encontra vida eterna. A última declaração do capítulo é ao mesmo tempo esperançosa e desafiadora. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui, a escolha é clara. Crer em Jesus é receber a vida eterna, enquanto rejeitá-lo é permanecer sob a condenação. Essa verdade reforça a centralidade de Cristo no plano de salvação e a urgência de responder ao seu chamado com fé e obediência. Essa terceira parte de João 3 nos desafia a reconhecer a supremacia de Cristo em nossas vidas. Ele é a fonte de toda a verdade, o portador da plenitude do Espírito e o único caminho para a vida eterna. Essa passagem nos convida a uma entrega completa, onde reconhecemos sua autoridade e permitimos que ele transforme nossas vidas por meio de sua palavra e de seu Espírito. Agora que refletimos sobre os profundos ensinamentos de João capítulo 3, convido você a se unir a mim em oração.
Vamos abrir nossos corações diante de Deus, entregando nossas vidas a Cristo, permitindo que Sua luz transforme nossas trevas e renovando nossa fé nele como o Filho de Deus que nos dá vida eterna. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra viva e transformadora que hoje nos conduziu a João, capítulo 3. Somos gratos porque o Senhor, em Teu infinito amor, enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar e nos dar vida eterna. Obrigado porque em Cristo encontramos a luz que dissipa as trevas e a verdade que transforma nossos corações. Senhor, reconhecemos que muitas vezes temos amado as trevas mais do que a luz. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine cada área da nossa vida, revelando onde precisamos de transformação. Ajuda-nos a nascer de novo, a sermos renovados pela Tua graça e a vivermos em conformidade com a Tua vontade. Que sejamos purificados pelo Teu Espírito e capacitados a refletir a Tua glória em tudo o que fazemos. Pai, aumenta a nossa fé. Assim como Nicodemos foi desafiado a entender o novo nascimento, queremos aprender a confiar plenamente no Teu plano para nossas vidas. Que nossa fé não seja superficial, mas enraizada na Tua verdade, firmada na obra de Cristo e fortalecida pelo Teu amor. Oramos por aqueles que ainda não conhecem o Teu Filho, pedindo que a Tua luz brilhe em suas vidas, removendo as barreiras e revelando a Tua salvação. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos para compartilhar o Evangelho e apontar para Cristo, o único caminho para a vida eterna. Assim como João Batista declarou que era necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse, clamamos para que Cristo cresça em nossas vidas, que o nosso ego, orgulho e desejos diminuam e que a Tua presença domine tudo o que somos. Obrigado porque o Senhor nos conhece plenamente, porque em Jesus temos um Salvador que nos compreende, nos ama e nos chama para uma vida transformada. Declaramos nossa confiança em Ti, entregando nossos corações, nossas decisões e nossos passos à Tua direção. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nos deu vida eterna, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a verdade de Deus, revelados em Jesus Cristo. Que esta palavra inspire fé, esperança e transformação na vida de muitos. Caso você tenha um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Estaremos intercedendo por você. Que o Senhor abençoe sua vida, ilumine seus caminhos e fortaleça sua caminhada espiritual. Amém.